Olá, você que nos escuta. 2022 chegou, que legal! Ano novo, vida nova. Só que não, né? Nada de vida nova. A vida é uma só. Aliás, a vida do espírito é eterna, embora ele seja imortal. Olha que no meio espírita existe uma confusão imensa sobre a imortalidade da alma, né? Há pessoas que têm em mente que ela é sim eterna. Tem gente que não só aceitou essa informação dita por certos espíritos, ou mesmo por alguns encarnados, que tem isso como um ponto de honra, tipo, os espíritos são sim eternos e ponto final. Só que não são, né, gente? Só para ilustrar, fomos à edição de 1860 de O Livro dos Espíritos. E logo no início temos O Livro dos Espíritos, contendo os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Perceberam? Além de muitas outras informações fundamentais, pois são os princípios do Espiritismo, a obra vai falar sobre a imortalidade da alma. Kardec não colocou eternidade, colocou imortalidade. Tá, e qual é a diferença? O que é ser eterno e o que é ser imortal? Bem, imortal é aquilo que não morre, óbvio, ou seja, não terá fim. Contudo, teve início em algum momento. Eterno é aquilo que não foi criado, embora sempre existiu, existe e sempre existirá. Deus é eterno. E a vida também, já que emana dele. No número 153 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: em que sentido devemos entender a vida eterna? E a resposta: é a vida do espírito que é eterna. Ok, mas muitas pessoas argumentam que não tem nada a ver, que isso é bobagem, que não é nada demais, que nada muda para o indivíduo se ele acredita que os espíritos são eternos em vez de imortais. Será que não mesmo? Ocorre que os espíritos estão destinados a evoluir. Todos os espíritos chegarão em algum momento à perfeição relativa. Só tem um detalhe: evoluir é também remover da própria consciência conteúdos errados. É substituí-los por informações corretas. Inserir erros na própria consciência é, portanto, atrasar a própria evolução. A somatória de todas as informações inadequadas, toscas, místicas, contrárias à realidade das coisas, resultará, obviamente, num estacionamento consciencial, digamos assim, do indivíduo que deveria avançar e que voluntariamente decidiu optar por acreditar em ensinamentos errados. Parece-nos simples de entender, não? Pois é, mas finalmente 2022 teve início e juntamente com ele continuaremos a ter, enquanto Deus assim nos permitir, muitas oportunidades de fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Olha aí, um ano inteirinho de bandeja para que possamos praticar, por exemplo,
as obrigações que o Espiritismo nos impõe. E que poderemos conferir quais são ali na Revista Espírita de maio de 1866. Fácil. Entre essas obrigações encontra-se a prática da caridade, tão difundida no meio espírita, não é? Aí o espírita segue a vida repetindo em tudo que é lugar e em todas as oportunidades que lhe surgem a máxima que é a bandeira do espiritismo: fora da caridade não há salvação. É que podemos encontrar em diversas obras publicadas por Allan Kardec, a exemplo da Revista Espírita, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pergunta se a pessoa está praticando a caridade, já que conhece a frase até de trás para frente, ela certamente responderá que sim. Geralmente acrescentando exemplos como: semanalmente a gente oferece café para os mais necessitados. Recolhemos agasalhos e distribuímos com a população carente, etc. Vejam, tudo isso é ótimo, sem dúvida. Afinal, onde existem pessoas necessitando de algo para a sua sobrevivência, a lógica diz que deveria ter sempre outras pessoas com condições de auxiliá-las. Aí há quem diga: bem, então, se fora da caridade não há salvação, e eu estou praticando a caridade, beleza? Estou salvo então? Logo de cara, muitas pessoas nem têm noção de a que o Espiritismo se refere como sendo a salvação. Algumas até meio que materializam o que seria, literalmente. Mas tudo bem, cada coisa a seu tempo. Isso é uma outra história. Vamos focar na prática da caridade. A questão é que para muitas, mas muitas pessoas, especialmente para pessoas espíritas, servir materialmente aos mais necessitados é praticar a caridade, quando em verdade não é bem assim que funciona, não apenas assim. Não é isso que o Espiritismo ensina. A prática da caridade material é importante? Sim, é. Mas é a fundamental para o espírita? Não, não é. Peraí, mas como assim? Pergunta alguém. Calma, vamos chegar lá. Lembre-se que a paciência também é uma caridade, olha aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Como já dissemos em outro episódio, mas vale a pena reafirmar, na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec vai dizer que o campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Mas a segunda está ao alcance de todos, tanto do mais pobre quanto do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amarmos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito. Agiremos para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco.
Não desejaremos nem faremos mal a ninguém, porque não gostaríamos que nolo fizessem. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão. Aquela sem a qual quem diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Viram aí? Que coisa boa! 2022, um ano inteirinho para a prática da caridade benevolente, a caridade do verdadeiro espírita. É só aproveitar. Simples. Percebam, estamos sempre trazendo reflexões à luz do Espiritismo. É a busca pela maneira kardeciana de perceber a vida. Definitivamente, ninguém é obrigado a aceitar o que é dito aqui. Aliás, ninguém é obrigado a aceitar nem o que é orientado pelo Espiritismo. Não, não é mesmo. Nós seguimos o paradigma kardeciano. E se alguém não concorda, tudo bem. É o direito de cada um, tranquilo. Alguém pode dizer, mas isso tudo gera polêmica. Ok, respeito esse seu ponto de vista, eu diria. Mas vamos citar Kardec? Perguntaram-nos muitas vezes por que não respondíamos em nossa revista aos ataques de certas folhas contra o espiritismo em geral, contra os seus partidários e por vezes mesmo contra nós. Cremos que em certos casos é o silêncio a melhor resposta. Além do mais, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos, a que pode degenerar em personalismo. Isto não só nos repugna, como nos tomaria um tempo que não podemos empregar inutilmente. Além de ser muito pouco interessante para os nossos leitores, que assinam a revista para sua instrução e não para ler diatribes mais ou menos espirituosas. Entretanto, há polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. É a isto que denominamos polêmica útil, e será útil sempre que ocorrer entre gente séria, que se respeita o bastante para não perder o decoro. Podemos pensar de modo diverso sem diminuirmos a estima recíproca. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, novembro de 1858. É isso aí, gente. Vida que segue. Esse episódio dá início à terceira temporada do nosso podcast. E embora aqui no KardecCast estejam surgindo coisas boas e novas, o que de novo e de bom inserimos em nossas consciências, principalmente durante esse ano inteiro que se foi? Sim, porque cada um de nós, de fato, é quem faz a atualização da própria consciência. E olha só, a nossa maneira de ver as coisas, de perceber aquilo que nos rodeia, definitivamente tem muito a ver com os condicionamentos a que fomos submetidos ao longo da nossa existência. Imaginemos, orientações que nossos pais nos deram, principalmente na nossa infância, tudo o que aprendemos ao longo da nossa vida, o meio em que vivemos,
os padrões da sociedade que nos cerca, questões políticas, questões religiosas, amizades, o tipo de educação a que fomos submetidos, tudo aquilo que nos foi apresentado como sendo a verdade, ou mesmo a palavra de Deus, os filmes que assistimos, os livros que lemos, o país onde nascemos, tudo isso forma em nós condicionamentos mentais, se é que podemos nos expressar assim, que nos conduzem a nos tornar aquilo que somos, a perceber as coisas, o mundo ao nosso redor, da maneira que percebemos. Será que já raciocinamos de fato sobre o que somos, não apenas quem somos? Já conseguimos nos perceber e perceber o planeta Terra à nossa volta como de fato ele é? Será que realmente aprendemos a pensar, a raciocinar como devemos? Não apenas como dizem que façamos? Somos de verdade críticos enquanto vivemos essa existência terrena? Buscamos conhecer as coisas da vida como elas realmente são? Ou apenas reproduzimos tudo aquilo a que fomos condicionados a realizar? Pensar criticamente. É esta a proposta do podcast KardecCast. Sermos críticos, agirmos com prudência, raciocinarmos logicamente, observarmos com rigor, criteriosamente, minuciosamente, detalhadamente, tudo o que é apresentado a nós. O Espiritismo, meus amigos, nos conduz a isto. Agora, é só uma questão de escolha. Muito bem, nosso abraço de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam da Indonésia. Nos ouvem da capital Jakarta, que fica na costa noroeste da ilha de Java. Muito obrigado, continuem conosco. E para todas as pessoas que nos ouvem, cuidem-se. Está lá em O Livro dos Espíritos, no número 730. O homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas provações. Mas claro que isso, hein? Impossível. Grande abraço! KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.